para esse salão para ser manicure, né? Porque eu aprendi a fazer unha com minha mãe. E ficava fazendo unha e auxiliando ela. Tudo que ela fazia, eu chegava na roça e fazia nas minhas primas. E fui aprendendo minha profissão. Aí falei pro meu esposo, falei assim, um dia eu vou ter meu salão. Ele falou assim, a gente vai conseguir. Só que a gente era muito humilde. A gente foi morar junto, a gente morava num quartinho bem pequenininho, né? E aí surgiu a oportunidade dele fazer um show na cidade. E ele ganhou na época, eu lembro como se fosse hoje, R$ 2.000. Ele pegou esse dinheiro, veio para a Conquista e chegou com esse salão todo vermelho. Que aí você não era daqui de Vitória da Conquista. Não, eu não sou de Vitória da Conquista, eu sou de Belo Campo. Isso era em Belo Campo. Em Belo Campo. Aí ele veio, comprou esse salãozinho, um lavatório de plástico vermelho, 2 cadeiras e um espelhozinho bem pequenininho. E aí minha sogra me doou um espaçozinho, né? Ela tinha um ponto, ela tirou um pedacinho e me doou. E aí eu comecei, fiquei nesse salãozinho 8 anos, em Belo Campo. Aí surgiu mais uma proposta, né, dele vir gerenciar uma empresa de eventos aqui em Conquista. Mudamos para aqui. Montei um salãozinho bem pequenininho também no Patagônia, aqui em Vitória da Conquista. Tem 15 anos que eu moro aqui. Também fechei e fui para o Bairro Brasil. Do Bairro Brasil, eu fui para o Candeias. Fiz uma sociedade que não deu certo. Aí fiquei com o Beni Medeiros, né, durante 2 anos. Saí novamente, tornei a montar meu salão no Bairro Brasil. Foi como começou a nossa história Bendita Beleza. Esté comprou uma esmalteria que tinha no shopping Conquista Sul. Esther. Era a ex-dona do salão, do Bendita Beleza. Ok. Tá? E aí ela comprou esse esmalteria e falou assim, eu quero agregar cabelo. Falou com meu esposo, que eles eram amigos e tal. Falou assim, será que Leila não quer fazer uma parceria comigo? Ele falou assim, não, acho que ela não quer não. Ela acabou de montar o salão dela. Chegou em casa e falou comigo, eu quero sim, pode mandar mensagem para ela e diga que eu quero. Foi então que começou a minha história, Bendita Beleza. Então, assim, só para o pessoal entender, a Leila, ela começou num lugar bem pequenininho, aos poucos, aí você foi trabalhando e crescendo com salões maiores, é isso? Até o ponto que você teve a oportunidade de trabalhar em um salão como colaboradora desse salão. Exatamente. Aí você já estava no cabelo, já tinha evoluído, Sempre. unha, enfim, estava no cabelo. Isso. Eu entendi que você fazia unha no começo também. Sim, eu faço unha, faço sobrancelha, Tá, faço então não entendi depilação, certo. faço tudo. É super completa. Isso. E aí, você teve essa oportunidade de trabalhar no Salão Bendita Beleza, que é o salão que você é dona hoje. Exato. Então, você era colaboradora nessa época. Isso. E aí, você começou a trabalhar lá? Aí comecei Isso faz a trabalhar. quanto tempo? Isso tem 6 anos. Tá, do 6 anos Bendita Beleza. atrás. Você entrou para ser uma cabeleireira, uma das Exato. cabeleireiras que atendem os clientes. Exato. Tá. Ganhando a comissão. Até assim, ó, que para quem não sabe, às vezes tem alguns homens que não têm essa afinidade, né? Apesar que hoje em dia eu vou no salão, tem muitos homens lá fazendo unha, se Sim. cuidando, né? Os homens, eles são muito vaidosos. Mas, às vezes, a pessoa não tem essa realidade, até mulheres que não têm essa oportunidade de estar no salão. Como eu viajo muito, eu só frequento salão de shopping. Então, para mim, é muito importante por conta do horário, a flexibilidade de horário. Então, assim, eu viajo para cá, eu conheço, gente, todos os shoppings da cidade que eu vou trabalhar, eu conheço porque eu preciso cuidar do cabelo, né? A gente tem que fazer a unha e tal. E para quem não sabe, para as pessoas entenderem, o fluxo no shopping ele é muito rápido. Você tem que ter um atendimento muito rápido e tem uma equipe grande normalmente. Exato. E precisa de profissionais altamente qualificados, porque o público que normalmente frequenta o shopping é um público que não é tão popular assim, ou a não ser que a pessoa precise por uma emergência. Mas os valores do shopping, até por conta de toda a estrutura, ele é um investimento um pouquinho mais alto. E aí tem isso de um fluxo muito grande, porque as pessoas chegam e querem ir na hora. E o pior, não pode errar, porque você está numa visibilidade dentro do shopping muito grande. Então, bons profissionais normalmente trabalham no shopping, pelo menos até hoje eu não tive uma experiência negativa em shopping. Sempre, pelo menos eu confio, espero que eles nunca, né? E aí, para as pessoas que não entendem, perceberem que já era um salão grande, né, de certa forma, com alguns profissionais, não é um profissional... Não? Pequenininho? Pequenininho. Então, vamos lá, me conta. Porque hoje é grande, eu conheço um salão grande. Não, ele começou lá no segundo piso, né? É segundo, né? Ele começou bem pequenininho, 2 cadeiras, um espelho, um lavatório.
e 3 bancadinhas de manicure. Foi assim que começou o Bendita Beleza. Agora eu tô lembrando disso, a gente até tinha conversado. Em 2021, a primeira vez que eu tive Vitória da Conquista foi em agosto ou setembro, foi em setembro de 2021, que foi um dos nossos primeiros cliente aqui. E aí eu tava desesperada procurando salão, tava num hotel aqui perto, e esse era o shopping mais próximo, e eu vim aqui fazer uma escova, eu acho que foi você que fez a escova no meu cabelo. Exatamente. Quando eu te atendi, eu ainda era colaboradora do Bendita Beleza. Tá. E antes de eu ser colaboradora do Bendita Beleza, eu fechei 7 salões. Me explica o que é fechar 7 salões. Então, fechar 7 salões para mim significou assim uma frustração. Ah, fechar 7 salões não deu certo. Não deu certo. Opa, de novo aqui, é importante. Não desistir. Exato. Porque você só foi ganhando mais experiência. Às vezes as coisas dão errado pra gente. Eu gosto muito de falar isso. E a gente fala, ai, perdi, não deu certo, sou um fracasso. Não, você tá ganhando experiência. Nunca é perda, é sempre ganho. Então, você passou... Eu não sabia disso. Então, você passou por... Você teve 7 tentativas frustradas de fazer um negócio de beleza dar certo. Sim. E não deu certo. E aí você foi trabalhar como colaboradora. Isso. E aí, pode continuar. É importante esses ganchos para as pessoas, porque às vezes a pessoa está passando por uma situação parecida. Às vezes não é um salão, é um outro tipo de negócio, e a pessoa está assim, desiludida, falando, isso não é para mim. Mas se você tem algo que queima no teu coração em relação ao empreendedorismo, talvez seja só um treinamento. Pense nisso. Exatamente. Então, devido a essas frustrações por ter fechado, não ter dado certo 7 salões, né? Investido e nunca... Tudo que Perdeu eu fazia... dinheiro. Perdi muito dinheiro, tudo que eu fazia não dava certo. Falei, poxa, eu acho que eu vou desistir, salão não é para mim. Aí fui para a Esté. Quando eu fui para a Esté, trabalhei com ela 3 anos e meio, sendo colaboradora dela, tá? E não era gerente nem nada, eu era apenas colaboradora. Só que no mês que inaugurou o salão, teve algo muito diferente. Veio uma pastora visitar o espaço, me visitar no espaço, e falou assim, olha, eu não vejo você como... Do nada? Do nada. Você não conhecia? Não, eu conheci. Ela já tinha trabalhado comigo, era minha amiga, se tornou pastora, mas tinha um tempo que nós não nos encontrávamos. Ela foi mais, lá né? no acaso. No acaso. Não foi ela combinado. Foi fazer alguma coisa no shopping, chegou lá, eu estava sentadinha num banquinho que tinha na frente do salão. Ela falou assim, olha, eu não te vejo como funcionária desse salão, eu te vejo como dona. Eu falei assim, olha, tá repreendido em nome de Jesus, porque eu não quero mais salão, não quero mexer com gente, não quero, tô ótima do jeito que tá. Porque assim, eu trabalhava pouco, ganhava muito. Então, para mim, estava ótimo, né? Tinha a mesma... o mesmo perfil que eu tenho no meu salão, eu tinha no salão de várias outras pessoas. Sempre trabalhei para os outros da mesma maneira que trabalho para mim mesma. Sempre com a mesma postura, com a mesma ética. Sempre com muito amor no que eu faço. E aí, o esposo dela olhou assim para mim, como assim? Se Jesus está te dando? Eu falei assim, mas eu não quero. Tá repreendido em nome de Jesus. Entrei e falei, ô Teca, que eu chamava ela de Teca, né? Falei, ô Teca, você acredita que a pastora falou que não me vê como empregada, assim como dona? Ela falou assim, amiga, toma posse. Eu falei assim, não tomo posse nada. Eu tá repreendido em nome de Jesus. Passaram-se 3 anos e meio. Veio a pandemia. O primeiro negócio que foi fechado foi do meu esposo, né? Que ele sempre mexeu com eventos na cidade. Segundo, salões de beleza. Fui para um sítiozinho que a gente tem, a 80 quilômetros daqui de Conquista. Começamos a plantar melancia, milho, abóbora, banana e fomos pegar a feira, fomos vender essas verduras, essas frutas na feira. E eu tinha uma casinha em Belo Campo, aluguei, falei assim, vou alugar um pontinho aqui em Tremedal mesmo e vou montar meu salão. Aí comprei a mobília, aluguei o ponto, fiquei com esse ponto reformado 5 meses, esperando a mobília chegar, ele deitou e falou assim, eu vou comprar o Bendita Beleza para você. Eu falei assim, você tá ficando doido? Vai dormir que você tá ficando doido. E antes disso, Esté já tinha me ligado, falou assim, amiga, compra o salão é sua cara, foi nós duas que construiu juntas, foi a gente que fez a clientela do salão e tal. Eu falei, eu não quero seu salão, não quero. Aí ele foi dormir, no outro dia eu estava numa mesa igual a esta, no escritório, assinando a papelada, e tudo que eu me lembrava foi dessa profecia, Deus falando, é seu. Eu já planejei tudo e é seu, e eu estou lá, e aí... eu vi o mover de Deus, sair daquele pontinho pequenininho que eu peguei com 2 manicure, uma cabeleireira, uma recepcionista. Hoje temos uma equipe de 20 pessoas dentro do salão. Já ampliamos nesses 2 anos 2 anos e meio que a gente pegou, já ampliamos. Eu falei para meu esposo, falei assim, eu vou. Se você cuidar da administração e eu trabalho. Aí a gente vai ter uma sociedade. Somos sócios hoje e trabalhamos assim. Trabalha eu, meu esposo, minha filha, meu filho.
E tem dado certo, graças a Deus o Senhor tem nos honrado. E aí veio a oportunidade de ir para aquele ponto do qual eu e ela já tínhamos tentado alugar por várias vezes e não conseguíamos. Ela não conseguiu. E aí, seu César nos ajudou muito, foi muito parceiro. Quem que é o seu César? Seu César é o diretor do Shopping Conquista Tá. Sul. Ele, Rita, foram assim, pessoas que o senhor colocou no nosso meio para nos crescer, nos honrar ali dentro, né? E foi fazendo tudo acontecer. E ele falou assim, olha, você vai ser a melhor cabeleireira de Conquista. Eu acredito em você, porque você tem garra, você gosta de trabalhar. Então, assim, hoje eu sou Leila, cabeleireira há 23 anos. Eu sou filha, sou mãe, esposa, cuido da minha casa, cuido do meu esposo, dos meus filhos, eu que lavo, eu que passo, eu que arrumo, eu que cuido das minhas clientes. E eu trabalho com autoestima. Entendeu? Então, quando a cliente ela senta na minha cadeira, eu não estou cuidando só do cabelo dela, eu estou cuidando da autoestima dela. Eu estou cuidando dela interiormente também. Entendeu? E isso é muito prazeroso para mim. Sou muito apaixonada pelo que eu faço. E é muita luta mesmo, mas não vou desistir. E aí, conta, assim, quando a gente fala de luta, todo empreendedor passa por lutas. Principalmente, Sim. e é o que eu costumo falar para os meus alunos, enfim, para as empresas que eu presto consultoria e os novos iniciantes a empreendedorismo, que não vai ser fácil. Por isso que a gente tem que ser apaixonado e dá para perceber que você ama muito o que você faz, porque se você não tiver isso como gatilho emocional para te motivar nos dias difíceis, não tem negócio que pare em pé. Porque, sim, as dificuldades vão acontecer e aí a gente vai aprendendo a lidar com isso e as coisas vão... A gente vai aprendendo, né? As coisas vão se aperfeiçoando e, ao longo do tempo, a gente ganhando mais experiência, a gente vai aprendendo novos caminhos e estratégias para poder ir driblando os desafios e vai crescendo com motivação, né? Com perseverança. Mas, com base nas lutas, eu acho importante a gente falar sobre isso, porque senão a gente está vendendo aqui... empreenda que você vai ficar rico, que vai ser só flores. Exato. Só que não. Assim. Eu acho que é menos flores e menos divertido do que muito legal. Por isso que eu não acho certo, às vezes, quando a pessoa, depois de muitos anos de trabalho, quando ela se destaca, o negócio está acontecendo, aí todo mundo fala, nossa, eu sabia. Ou fala assim, nossa, tá se aproveitando dos outros. Sei lá, quem tem essa mentalidade, infelizmente, de que acha que o outro teve mais oportunidade do que a própria pessoa, não, existe uma história para a pessoa ter chego onde ela chegou, muitas dores, e hoje ela está colhendo o que ela plantou. Se tem uma coisa hoje que, independente do que qualquer pessoa acredite, tudo que se planta, colhe. Não tem como. Quem vai lá, você falou que tem um sítio, que você plantou melancia, batata. Você já plantou batata para colher melancia? Dá para fazer isso, né? A gente colocar uma semente e gerar outro tipo de semente? Não. Então, as pessoas estão colhendo, né? A gente colhe a todo momento tudo que a gente faz. E aí, quando a gente pensa nessas lutas, para quem está passando por luta hoje, Leila, também eu sei que, assim, como empreendedora, eu tenho certeza que as lutas que você vive hoje, com quanto tempo já? De 23 anos. 23 anos de empreendedorismo mesmo, Sim. Certo? Com esses 23 anos de empreendedorismo, as lutas que você passa hoje são diferentes da de quando você começou lá atrás, né? Muito Primeiro diferente. que financeiros, os valores mudam, né? Eles vão só ampliando. Só vai ampliando, verdade. mas a gente sabe lidar melhor com essas questões. Sim. Mas você tem 20 funcionários, então existem os desafios também com gestão de pessoas, provavelmente. Né? Existe o desafio em várias questões. Eu queria que você falasse um pouco sobre esses desafios que pessoas podem estar enfrentando. O que você aprendeu nesses 23 anos? Coisas que, assim, não deixe entrar no teu coração, vai acontecer tal situação, mas não deixe entrar no teu coração, continua. Quais são essas situações que podem acontecer? Né? Ou vai acontecer determinada situação e tira isso, exclui situações que podem acontecer e formas para lidar com esse tipo de situação. Olha, uma situação que sempre aconteceu comigo em todos os salões que eu abri é que eu me apego demais às pessoas, eu crio assim um vínculo, eu acabo fazendo os colaboradores minha família. E isso já me decepcionou muito. Você vai se decepcionar com isso, porque são pessoas, são seres humanos, né? Então, assim, eu até conversei com meu esposo, com minha filha, que são eles que me ajudam muito, meu esposo que sempre acreditou em mim, sempre fez o de melhor por mim, né? E eu digo assim, se Jesus foi apedrejado, cuspido,
apunhalado, traído e suportou, por que que eu não vou suportar? Então, assim, o conselho que eu dou para todo mundo hoje é que enfrente as suas dificuldades, porque elas vão surgir a todos os momentos. Às vezes você está com a equipe ali toda montada, amanhã você acorda, não tem mais ninguém no salão, uma foi para um lado, outra foi para o outro, outra vai abrir seu próprio negócio, e assim vai. Da qual eu acho, assim, super interessante, entendeu? Porque eu acho que ninguém é obrigado a trabalhar para os outros a vida toda. Então, as pessoas que trabalham no Bendita Beleza, que prestam serviço, que são colaboradores, porque lá nós temos colaboradores, tem que crescer mesmo. Acho que as pessoas têm que buscar o que é de melhor para elas. Então, eu fico assim, eu e meu esposo, nós ficamos muito gratos quando uma pessoa fala assim, eu estou abrindo o meu negócio. Significa que, de alguma forma, essa pessoa ela vai nos levar para a vida. Né? Esse é o legado que eu quero deixar. Que tudo que eu aprendi, tudo que eu faço, tudo que eu ensino, as pessoas levem para a vida delas a forma com que foram conduzidas cada situação dentro do nosso estabelecimento, a forma com que cada um deles foi amado, respeitado, entendeu? Isso, para mim, é muito importante. E esse tipo de problema, de situação, toda empresa tem. Que é com colaborador, com funcionário, com despesas, tudo.